Oi, a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre persistência. Muitas vezes nós queremos conquistar algo, mas nós não somos persistentes. Nós não conseguimos chegar até o final por falta de fé, por falta de persistência. E aqui eu quero falar sobre duas pessoas. Primeiro, um servo, que não sabemos o nome dele, né? E depois sobre Eliseu. No capítulo 19 do versículo do livro de Reis, diz assim, no versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ponto. No capítulo 2 de 2 Reis, diz assim: Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E eu fiquei meditando nessas duas palavras, porque primeiro fala de um servo. Elias estava com medo, deixou o seu servo em um certo lugar. Logo depois, no próximo capítulo, fala sobre um outro servo, que era Eliseu. E ele fala a mesma coisa, ele fala: fique aqui, que eu vou para tal lugar. E Eliseu falou isso. Eliseu foi com ele. Fique aqui porque porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pela segunda vez, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu pela segunda vez: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse pela terceira vez: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados. E ambos passaram em seco. Quando Elias tinha passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais ele viu Elias, e pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Irmãos, que palavra impactante! Eu fico admirada com isso, porque essa história de Eliseu mostra como ele foi persistente. Ele só conseguiu pegar a porção dobrada de Elias porque ele persistiu. Mesmo Elias sendo o líder dele, falando, fique aqui, ele não quis deixar ele sozinho. Ao contrário do outro servo, que ele deixou o servo num certo lugar e o servo simplesmente ficou. Eliseu já era um homem diferenciado, ele realmente sabia o que ele queria. Ele queria ter porção dobrada. E Eliseu viveu experiências incríveis, porque Eliseu aprendeu com Elias.
Ele sabia o que ele realmente queria e onde ele queria chegar. Em cada lugar que eles iriam, que eles passavam, tinham pessoas falando para eles: você sabe que seu mestre vai subir? Todos eles sabiam disso, porque a própria Bíblia fala. Por último, 50 homens, né? Viram eles passando o Jordão e falando, e eles sabiam que Elias ia subir, mas nenhum tomaram nenhuma atitude. Todos poderiam experimentar da graça, experimentar da porção dobrada de Elias, mas somente Eliseu, se propôs a ir até o final, se propôs a continuar. E por isso, todos que falaram com Eliseu, pôde contemplar e ver que Eliseu recebeu porção dobrada. A Bíblia fala que os discípulos foram procurar, os outros servos foram procurar onde estava Elias, mas não sabiam. Por que eles foram procurar? Porque eles não sabiam, mas Eliseu, que estava próximo dele, do lado dele, Eliseu sabia o que tinha acontecido, que ele tinha sido levado aos céus porque ele viu com os próprios olhos. Então, meus irmãos, existem experiências que só você vai passar, mas você também só vai passar se você conseguir chegar até o final. Se nós ficarmos parados, ouvindo as vozes contrárias, ouvindo os ventos que estão do lado, tentando nos desanimar, vai ter várias pessoas tentando nos desanimar. E também vai ter vontade de parar. Imagina se Eliseu tivesse pensado: Elias vai ser levado aos céus e eu vou fazer o quê com ele? Eu vou ficar aqui. Mas não, ele foi com seu líder até o final, mesmo recebendo um não, mesmo falando fique aqui, não venha, ele foi. E quando chegou no final, Elias pergunta: o que você quer? Ele poderia falar qualquer coisa, ele poderia falar que queria uma bênção, ele poderia falar que queria ser líder, ele poderia falar qualquer coisa. Mas ele agiu de sabedoria, ele falou: quero porção dobrada, ou seja, aquilo que você tem, Elias, eu quero mais do que o que você teve. Eu quero ser melhor do que o que você foi, eu quero chegar mais longe do que onde você chegou. Então, meus irmãos, que nós possamos perseverar até o final. A Bíblia fala que Jesus vai voltar e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Só que nós só vamos conseguir chegar até o final se nós não pararmos no meio do caminho. No meio do caminho vai ter pessoas falando: você é louco, ele não vai voltar, tem muito tempo que ele fala. Mas quantas pessoas já foram? Quantas pessoas já foram arrebatadas? Quantas pessoas no Covid mesmo? Muitas pessoas se foram. E às vezes a gente também está esperando para o dia do arrebatamento, mas você não sabe se daqui a 20 minutos você vai estar aqui ou não. Então que nós possamos perseverar, buscar a presença do Senhor enquanto é tempo. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Que nós não possamos perder Jesus de vista. Nós não possamos perder Ele, porque se nós perdermos, nós não temos a quem recorrer. Vamos até o final, vamos clamar ao Senhor. A palavra de Deus fala assim, que Jesus diz assim: vocês terão poder para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Jesus nos deu autoridade para pisar em cabeça de serpente e nós estamos amedrontados. Nós estamos com medo. Nós não devemos ter medo, nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso nós temos que crer que o Senhor existe e que ele é galardoador. A Bíblia fala muito sobre isso. Que fé nós temos em Deus? Que na hora que está tudo bem, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. E quando Jesus resolve esperar um pouco? Quando Jesus fala assim: calma aí, vamos ver se ela realmente é temente ao Senhor. Onde nós estamos alicerçados? Será que nós estamos alicerçados a um Deus poderoso, que nós amamos a Ele por quem Ele é? Ou será que nós estamos simplesmente alicerçados a um Deus que nós amamos a Ele porque Ele pode nos dar? Isso é interesse. Não que Jesus não vai nos dar, Ele vai nos dar sim. Mas para isso, nós devemos entender que Ele é perfeito e Ele faz tudo na hora certa. Jesus cura, mas Ele também te deu autoridade para curar. Jesus ressuscita, mas Deus também te deu a autoridade para você ressuscitar. Se as coisas estão erradas na sua casa, ore, clame. Clame ao Senhor, entra no quarto, fecha a porta. A Bíblia fala de uma viúva que fechou a porta e obedeceu o que o profeta falou. E Eliseu, ele foi um profeta melhor do que Elias. Então que nós possamos seguir esses conselhos. Elias ressuscitou uma criança. Eliseu ressuscitou uma criança também. Elias foi arrebatado aos céus.
Eliseu morreu de uma enfermidade. Ou seja, meus irmãos, que nós possamos crer no Senhor. Eliseu, ele morreu de uma enfermidade, mas a Bíblia fala que até os ossos dele curava. Até os ossos dele ressuscitava. Então vamos clamar ao Senhor e buscar a Ele enquanto se pode achar. A vida não está sendo fácil. Tem coisas que estão sendo muito difíceis. E as portas estão se estreitando ainda mais. Mas o que será de nós sem o Espírito Santo? O que será de nós sem Jesus? Vamos buscar Ele enquanto se pode ser encontrado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.